Hoje eu quero falar sobre os 10 mandamentos. Eu ia perguntar para os irmãos se os irmãos sabiam onde é que estão os 10 mandamentos, mas já está no projetor. Êxodo capítulo 20. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 21. Antes da leitura, eu preciso fazer uma pergunta. E a pergunta é: quando Deus deu os 10 mandamentos, Moisés estava em cima do monte ou embaixo do monte? Quantos acham que Moisés estava em cima do monte? Quantos acham que Moisés estava embaixo do monte? Quantos não querem nada dar opção? Pastor, vindo do senhor, não duvido nada se ele não estava embaixo do monte. Não, embaixo ele não estava não. É fácil. Olha o verso 25, antes de vocês ficarem em pé. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Moisés então foi aonde? Para o povo, desceu. Agora você vai se colocar em pé. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 21. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a Bíblia. Mas nós temos no projetor a Bíblia, você vai poder acompanhar também pelo projetor. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao verso 21, diz: onde é que Moisés estava? Com o povo, embaixo. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está falando a Israel. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isto retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés porém se chegou à escuridão, onde Deus estava. Oremos. Pai, obrigado pela leitura, aplique a mesma em nossas vidas nesta noite, fale aos nossos corações, para que toda a honra e toda a glória venha a ser dada ao Senhor. Por isso oramos e pedimos, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, amém. Pode sentar, amado.
os 10 mandamentos. Estamos diante do texto aonde marca a teocracia. Grave esta palavra, isso é importante. Teocracia. Nós vivemos numa democracia, ou entre aspas, uma democracia. Mas aqui não era o povo quem decidia. Aqui quem dá as regras, quem dá as ordens é Deus. Então é uma teocracia. É Deus guiando o seu povo, é Deus governando o seu povo. E Deus está demarcando, Deus está dando leis, ordens, regras ao seu povo. E como Ele irá governar o seu povo. O povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo da descendência de Abraão, ele ficou 400 anos no Egito. E ele está saindo, e ele está indo em direção à terra prometida. Deus tinha provado a eles que Deus é o Deus que supre. Também Deus havia provado a eles que Ele é o Deus que livra o seu povo. Nós vemos isto quando eles chegam diante do mar e se abre, o povo passa com os pés em terra seca. Faltou comida e Deus deu a eles o maná. Não faltou comida para eles. Deus protege, Deus livra e Deus supre. Agora aquele povo está diante do Monte Sinai. E não é Moisés quem está falando com o povo, não é Deus falando com Moisés, não é Moisés e Deus em cima do Monte Sinai, mas é Moisés com o povo e Deus falando com o povo. Olha o verso 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É como se Deus estivesse olhando para nós nos nossos dias e dissesse: Eu sou o teu Deus, o Deus que te tirou do mundo da perdição, o Deus que te tirou do inferno que a tua alma estava indo. Eu sou o teu Deus. Era Deus falando ao povo. Deus estava dizendo ao povo. Agora Paulo vai nos dar o propósito, porque Deus estava dando leis para o seu povo, a lei moral de Deus. Olha Romanos capítulo 5, versículo 20, diz: Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei foi dada ao povo de Israel. Deus está falando aqui com o povo de Israel, o povo que tinha saído do Egito, estava diante do Monte Sinai, estava indo para a terra prometida. Deus está falando com este povo, Deus está entregando as leis a este povo, o povo de Israel, e Deus está entregando a lei a este povo para mostrar ao povo que todos nós, inclusive eles, somos pecadores. A lei foi dada para mostrar que o pecado superabundou, que o pecado abundou, ele abundou entre o povo. Deus não deseja expor o pecador, Deus não quer escandalizar as pessoas, Deus não quer que pessoas venham à frente e sejam escandalizadas, não. Deus quer que o pecado seja mostrado, Deus quer que o pecado seja exposto, Deus quer que o pecado seja rejeitado. Olha o versículo 3 do capítulo 7 de Romanos: Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Foi a lei que mostrou que há pecado, porque a lei foi dada para mostrar que o homem vive em pecado, e o pecado só é visto quando há uma lei que expõe o pecado. E tudo isso é feito, Deus dá lei
para mostrar o pecado para o povo de Israel, para que a sua graça pudesse ser compreendida. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Nós não somos justificados em guardando os mandamentos de Deus, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, não pelos 10 mandamentos, ou pela lei de Deus. Porquanto pelas obras da lei, pela lei, nenhuma carne será o quê? Justificada. A justificação, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Através do quê? Através da fé. No entanto, a lei nos mostra que as nossas obras diante da lei, elas são totalmente profundadas em pecado. E pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Certa vez um jovem chegou diante de Jesus e disse que queria servir Jesus e queria ser salvo. Olha o que ele fala a Jesus no verso 17 do capítulo 19 de Mateus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele diz: Jesus, eu quero receber a vida eterna. E Jesus diz para eles: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. E olha só o que aquele jovem diz a Jesus no verso 20. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus então olha para aquele jovem e pede para aquele jovem pegar tudo o que ele tem e vender. E diz para aquele jovem: dá agora aos pobres. E o que aquele jovem faz? Fica triste, porque ele possuía bens, propriedades. Aqui nós vemos o pecado. Ele disse para Jesus que estava cumprindo toda a lei: guardo isso desde a minha mocidade. E Jesus mostra para ele que não, você não está cumprindo a lei. Você não está amando o seu próximo como a ti mesmo. Se você quer cumprir a lei, você precisa amar o próximo como a você mesmo. O próximo não pode ter menos que nós. O próximo não pode estar abaixo de nós. O próximo precisa estar igual a nós. Assim nós vamos estar amando o próximo e vamos estar cumprindo a lei. Ele achava que estava cumprindo a lei. Hoje nós vamos dar início nessa sequência de mensagens sobre os 10 mandamentos. E nós vamos tirar algumas lições sobre os mandamentos de Deus. Mas lembre-se sempre o que a Bíblia nos fala sobre os mandamentos de Deus, ou os mandamentos dados ao povo de Israel. Romanos 9, 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei. A quem pertence a lei? A nação de Israel. A nação de Israel. A lei foi dada a Israel. E é interessante que quando nós começamos a olhar os mandamentos, nós descobrimos que os 3 primeiros mandamentos estão relacionados diretamente à santidade de Deus. E sabe qual é o primeiro mandamento? Está aí no verso 3: não terás outros deuses diante de mim. A ordem de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus se torna um Deus em nossa vida. Preste atenção. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus nas nossas vidas se torna um Deus. Por isso que Jesus vai nos dizer que o primeiro lugar das nossas vidas precisa ser dado a quem? A Deus.
Nós precisamos buscar Deus sempre em primeiro lugar. Mateus 6,33 nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E sabe qual é o primeiro e grande mandamento que Jesus nos ensina no Novo Testamento? Mateus 22, 37 e 38 diz: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Deus precisa ser o primeiro. Só que o ser humano, desde os primórdios, ele tem falhado nesse primeiro mandamento. Existem alguns deuses que têm fascinado o ser humano e têm se tornado o primeiro na vida de muitos. E não é em vão que Deus está falando: olha, eu preciso ser o primeiro, você não pode ter outros deuses. E um destes deuses que tem fascinado o mundo, nós não vamos falar de todos, mas de alguns, ou dos mais importantes que a Bíblia relata, é o mundo. O mundo tem se tornado um Deus da vida de muitos. A Bíblia nos fala, em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o quê? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João está falando aqui o amor primordial de nossas vidas, aquilo que nós vamos empenhar todas as nossas forças, todo o nosso empenho. Ele está falando que nós não podemos amar o mundo aqui está falando do sistema, o sistema que envolve todo este mundo, ou seja, é tudo aquilo que satisfaz os apetites carnais, é tudo aquilo que satisfaz aos olhos, é tudo aquilo que satisfaz o próprio orgulho. Não ameis aquilo que traz prazer à carne, que está no mundo. Demas era um dos companheiros de Paulo, e Demas se encontrava com Paulo em Roma. E se você conhece um pouco da história de Atos, você sabe o que precisou acontecer para que Paulo chegasse em Roma. E Demas está com Paulo em Roma. Ele era um servo de Deus. A Bíblia nos mostra que ele chega a enviar saudações aos irmãos de Colosso, na epístola de Paulo aos Colossenses. Também ele manda saudação aos irmãos de Filemon. Mas olha só o que acontece com Demas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Ele era um homem de Deus, mas olha o que acontece com ele: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tiro para a Damácia. Demas, ele amou o quê? O presente século. Demas amou o quê? O mundo. O mundo se tornou um Deus na vida de Demas. Jesus, quando fala dos solos em que as sementes foram lançadas, ele fala que o mundo sufoca. Olha Marcos 4, 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados do mundo. O mundo se torna um Deus. O mundo se torna aquilo que é primordial na vida de uma pessoa.
O mundo não somente tem impedido pessoas de aceitarem a Cristo como o Salvador, porque os seus espinhos têm sufocado, mas o mundo também tem seduzido crentes fiéis como Demas, e tem levado grandes homens de Deus a se afastarem dos caminhos do Senhor. O mundo tem se tornado um Deus na vida de muitos. Sabe um outro? O dinheiro. Eu sei que no mundo há dinheiro, mas o dinheiro se torna um Deus de uma maneira especial, separadamente, sobressai do mundo e se torna um Deus na vida de muitos. A Bíblia nos fala, 1 Timóteo 6, 9 e 10: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E ele fala: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro, o dinheiro tem se tornado um Deus na vida de muitos. É o amor ao dinheiro que as pessoas, sem perceberem, se tornam escravas do serviço. Sem perceberem, se tornam escravas do tempo, não tem tempo. Sem perceberem, pelo amor ao dinheiro, não tem mais tempo para a família, não mais tem tempo para o lazer, e não mais tem tempo para Deus. Deus já não é mais o primeiro. A busca, a ganância pelo dinheiro tem se tornado um Deus em sua vida. O irmão certa vez disse para o pastor: pastor, eu vou ter que ir menos nos cultos. E o pastor perguntou para este irmão qual era o motivo. Ele disse: eu estou gastando muito com combustível. Eu estou gastando muito com combustível. Sabe o que Deus disse? Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a quem? As riquezas, o dinheiro, a mamon. Não tem como. Ou você vai se dedicar em juntar dinheiro e guardar dinheiro, ou você vai se dedicar a Deus. Quem é o Deus da sua vida? Para muitos, mamon, o Deus das riquezas. O dinheiro, quando é servo de nossas vidas, não é problema, mas quando se torna o Senhor de nossas vidas, ele se torna um problema, porque é problema na certa. Nós nos tornamos escravos do dinheiro. E sabe o que acontece? O dinheiro arma laços para nos prender. O dinheiro arma as tentações para nos prender. E são coisas nocivas. São coisas que muitas vezes parecem coisas que não têm lógica, de tão simples que são. Mas são essas coisas simples que levam o homem à perdição. É isso que o texto está dizendo. São coisas nocivas que estão levando pessoas à perdição. Por quê? Porque o Deus se tornou o dinheiro se tornou o seu Deus. O dinheiro tornou o seu Deus, está controlando a sua vida. Mas existe uma criatura que também quer se tornar o Deus na sua vida. E sabe quem é ela? Satanás. E sabe qual era a ambição de Satanás? Ou sabe qual é a ambição de Satanás? Sabe o que levou Satanás à queda? Isaías 14, 12 a 15 diz: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
Como foste cortada por terra, tu que delimitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás tem um desejo, e sabe qual é o desejo de Satanás? Ser como Deus. Por que Satanás não quer ser mais que Deus? Porque Deus é mais, não existe nada superior a Deus, é Deus, é Deus. Então ele quer ser igual a Deus, e ele está trabalhando para buscar a semelhança de Deus, embora a sua condenação, como nós lemos, está registrada, e ele sabe que a sua condenação está registrada. Ele tem tentado levar o maior número de pessoas com ele. Para onde? Para onde ele vai? Para o inferno. E ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Para onde? Para o inferno. E ele tem se tornado o Deus de muitas pessoas. Olha como ele vai se manifestar. 2 Tessalonicenses 2,4: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele é o opositor, ele se levanta contra, ele é do contra. E sabe o que eu gosto, irmã Lúcia? Que todas as pessoas que são do contra estão servindo a quem? A Satanás. Quem é do contra? Quem se levanta contra tudo? Quem é o opositor? Quem só dá do contra? Todos que são do contra servem a quem? A ele. E continua: que se chama a Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer quem? Deus. Quem foi que seduziu Eva no jardim do Éden, colocando dúvidas na mente de Eva? Satanás. Olha o que ele disse: então a serpente disse à mulher: boba, certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva chegou no ouvido, a serpente chegou no ouvido de Eva, Satanás chegou bem pertinho e disse: boba, come do fruto, vai. Deus sabe que não vai acontecer essas coisas não. Boba, come desse negócio, é gostoso, você vai ver, e vocês vão ser como Deus, conhecendo o certo, o errado, o bem e o mal. Deus está enganando vocês. Come, ninguém está vendo, come. E o que Eva fez? Satanás, ele foi tão ousado. Sabe quem ele foi tentar no deserto? Jesus Cristo. E sabe o que ele pede para Jesus? Olha o verso 8 de Mateus 4. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Jesus, se prostra aqui, se ajoelha aqui diante de mim. E se você se prostrar, eu dou tudinho isso para ti. Satanás, ele age com a mentira. Com a mentira, ele engana Eva. Satanás, ele distorce a verdade. E distorcendo a verdade, ele tentou Jesus Cristo. E sabe qual é a estratégia de Satanás? É seduzir o homem com aquilo que ele mais gosta. Ele vai te seduzir com aquilo que você mais gosta.
Ele vai dar aquilo que você pede, mesmo que seja errado, Deus não goste, é aquilo que Ele vai te dar. Ele vai te seduzir. Para quê? Para que você sirva a Ele. Hoje em dia há cultos satanistas, existem igrejas também adorando a Satanás. Igrejas adorando a Satanás, pastor? Sim, existem igrejas nos nossos dias adorando a Satanás, dando a Satanás a palavra, colocam na boca de pessoas possessas microfones e deixando o Satanás falar, ensinando pessoas como cultuar e servirem a Satanás. Cuidado! Se Satanás não poupou o próprio Senhor Jesus Cristo e o tentou, não será diferente conosco. É certeza que Ele vai nos tentar. Para quê? Para que nós possamos o servir, para que Ele se torne o Deus da nossa vida. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pergunta é simples. Pense antes de dar a resposta. Pense bem antes de dar a resposta. O que é mais importante na sua vida? Pense, não dê a resposta, pense. O que é mais importante na sua vida? Qualquer resposta que não for Deus, isso é um ídolo. Se você disse esposa, esposo, é um ídolo. Se você disse filhos ou filhas, é um ídolo. Se você disse casa ou carro, é um ídolo. Qualquer coisa que não seja Deus, o mais importante da sua vida, você está adorando o quê? Deuses. É sério. Deus está mostrando que todos nós somos o quê? Pecadores, porque muitas vezes nas nossas vidas coisas seculares se tornam o primeiro. Amém ou não? É verdade. Sabemos que é, a lei prova, não tem como fugir, não tem como querer se esconder. É verdade, Deus está dizendo. E sabe qual é o segundo mandamento? Não farás imagem, não se curvará e nem servirá-las, ou servi-las. Isso. Olha Êxodo capítulo 20, verso 4 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não faz imagem de coisas que estão nos céus, nem embaixo na terra, das coisas que estão da terra. Não se pode fazer imagem, esculpir imagem das coisas que estão na terra, nem das coisas que estão debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Sabe o que o segundo mandamento está ligado? Às imagens. Deus está sendo claro. Eu vou repetir o que Deus disse, não está no projetor, mas preste atenção. Não farás para ti imagem de escultura. Alguma dúvida? É claro. Temos dúvida? Não. Não farás para ti imagem de escultura. Deus é categoricamente claro em relação às imagens. Deve-se fazer? Não. Não se deve fazer. Um exemplo disto vai acontecer com o povo de Israel logo depois desses dias. Eles estão escutando, Deus está falando para eles, eles estão ouvindo a voz de Deus, mas passa alguns dias e o que o povo vai pedir para Arão fazer? Um Deus para eles. Olha Êxodo 32, 1.
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-lhes deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Espera um pouquinho. Eles tinham escutado o primeiro mandamento, e eles tinham escutado o que Deus tinha falado antes. Quem foi que tirou Israel do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? O verso 1 e o verso 2 é claro: Deus os tirou do Egito. Mas vejam que o tempo, e não muito tempo, fez com que o povo esquecesse do quê? Do que Deus tinha falado. E mais, esquecem já o primeiro e o segundo mandamento, e pedem para que ele faça deuses. Arão, veja o que ele faz, verso 4: e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com o buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro, um bezerrão de ouro. E o que eles chamaram esse bezerro de ouro? De Deus. Esse bezerro de ouro foi que nos tirou do Egito. Olha Romanos 1, 23. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. O hinduísmo, na Índia, sabe o que eles adoram? Os animais. Eles adoram os elefantes, eles adoram os macacos, os ratos, eles adoram as cobras, as baratas. Sabe você que mata barata? Lá você não poderia, porque é um Deus, e ai de você, pena de morte, se você matasse uma barata. E muitos outros animais. E sabe mais? Existem até templos para estes animais, aonde as pessoas vão adorar estes animais, e precisam levar oferendas constantemente. O que é isto? Imagens de deuses, mudaram a glória de Deus, em semelhança à imagem daquilo que é criado. Paulo está falando. Hoje muitas pessoas, na inocência ou desinformadas, andam com imagens esculpidas, imagens esculpidas que foram feitas para servirem a deuses, imagens estas penduradas em seus brincos, de um bichinho à toa, nos seus pingentes, nas suas pulseiras, inconscientemente ou sem informação, andam com quê? Imagens, de quê? De deuses, que foram feitas para serem adoradas. Será que Deus está contente com isso? Ou mais, devemos fazer imagem de coisas que há no céu? Não. Devemos fazer imagem de coisas que há na terra? Não. Devemos fazer imagem de coisas que há embaixo da terra? Não. Será que Deus ficaria contente em ver-nos com uma cruz pendurada no pescoço? Não devemos fazer o quê? Imagens que servirão de adoração. Eu conheço pessoas que vão diante de uma cruz e se ajoelham, adorando aquela cruz, e colocam embaixo, nos pés daquela cruz, oferendas, como se aquela cruz pudesse fazer algo. Será que Deus ficaria contente? Lembre-se, nós estamos falando de fotos, estamos falando de imagens esculpidas,
que servem como ídolos. A segunda informação, que não se deve se curvar. A ideia aqui de se curvar é que aquele objeto se torne senhor da sua vida. Lembra o que Satanás disse para Jesus? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando me adorares. O que Satanás queria? Que Jesus se prostrasse. Se prostrasse. Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele. Pessoas se prostram diante de imagens. O que o texto está falando para nós não se prostrarmos diante de imagem? Nabucodonosor, ele faz uma estátua. Jovens de quê? De ouro. E o que ele pede para o povo? Para se prostrar diante da imagem. Olha, Daniel capítulo 3, versículo 5. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Prostrar diante da minha imagem e adorem a imagem, se curvem diante dela. Olha o que Paulo fala, Romanos 1, 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram, grifem isso, mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Os seres humanos dos nossos dias servem mais a criatura, aquilo que é criado por Deus, do que a Deus. Já devo ter contado essa ilustração. Uma família se converteu. Eles iam para a igreja a pé. E era longe a casa deles da igreja. Mas eles iam a pé para a igreja. Domingo cedo, a pé, e voltavam depois do culto. Domingo à noite iam a pé e voltavam depois do culto a pé. Quarta-feira iam para o culto, voltavam corrido por causa do serviço, mas não perdiam o culto. E Deus começou a abençoar eles. Deus começou a honrar eles. E sobra um dinheirinho. E sabe o que eles compram? Um carro. O sonho, né? Um dia eu vou ter um carro. Pastor, um dia eu vou comprar um carro. E eles compraram o carro. E no começo foi bom, porque eles iam cedo, voltavam, iam à noite, voltavam, quarta-feira, voltavam. Só que não passou muitos meses. Ele disse: pastor, vou ter que visitar minha prima, faz tempo que eu não vejo ela. E foi visitar a prima no final de semana, faltou culto. Pastor, tem que visitar minha tia, faz tempo que eu não vejo ela. Foi visitar a tia. Pastor, tem que pescar. Pastor, tem que passear. Pastor, 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 pastor. E o que o carro fez? Começou a tirar eles da igreja. Começou a tirar eles da adoração a Deus. Deus já não era mais o primeiro. Os passeios, os lazeres que o carro podia oferecer, se tornou o primeiro. Certo dia, o pastor passa na frente da casa deles, indo para a igreja. E uma de suas filhas viu ele lavando o carro. E disse para o pai: papai, aquele é o Deus dele? E o pai disse: é. Domingo cedo, dia de culto, ficou em casa, para quê? Por causa do seu Deus. Do seu Deus. Estava lá, adorando, se curvando diante do seu Deus. Cuidado, pois Deus conhece o coração humano, e Ele sabe as suas fraquezas, e Deus está dizendo: cuidado, cuidado com as imagens esculpidas, cuidado com as coisas que são materializadas. Você pode se curvar diante delas, elas podem se tornar um Deus na sua vida. Cuidado,
E por fim, não é para fazer imagem, não é para servir elas, mas também não é para adorá-las. Nós já vimos, Satanás deseja adoração, e o desejo dele é que o ser humano lhe adore, e o desejo dele é que o ser humano adore a sua imagem, aquilo que representa Satanás, tudo que está ligado a este mundo. E não é à toa que isso vai ser materializado no futuro. Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10 diz: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos, diante do Cordeiro. Olha o começo: se alguém adorar a besta, e o que mais? E a sua imagem. E a sua imagem. Imagens sendo adoradas, imagens recebendo adoração. Deus abomina a adoração, a servição, a servidão e a fabricação das imagens. Deus abomina, Deus não suporta isto. Satanás sabe disto, e ele é o opositor. Se Deus abomina a fabricação, a servidão e a adoração da imagem, o que Satanás vai querer fazer? Bobo. Uma imagenzinha, ninguém vai ver. Tá quietinho aqui, deixa. O que custa se ajoelhar diante dela de vez em quando? Está representando alguém que foi puro, santo. Satanás vence pela persistência e a insistência, e ele permanece insistindo. Olha 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Aquilo que é sacrificado a ídolos, ou oferecido a imagens, está sendo oferecido a quem? A demônios. Tudo que é colocado diante de uma imagem está sendo colocado diante de quem? De demônios, diante de Satanás. Tudo que é feito diante de uma imagem é feito para Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Um jovem foi abordado pela polícia, mandaram parar e perguntaram para ele de quem é esse celular. Ele disse: celular do meu amigo, eu ganhei dele. E o policial disse: não, esse celular não é do seu amigo, esse celular foi roubado. Ele falou: policial, não é não, ele passou agora. Ele falou assim: pega esse celular, já que você não tem celular, fica com ele. E eu peguei o celular. O policial disse: não, esse celular foi roubado. Você está andando com o celular roubado, e se você está andando com o celular roubado, você é o ladrão. E o policial o levou preso, acusando ele de roubo. Pessoas que estão diante de imagens se curvando, diante de Deus são indesculpáveis, pois não devemos ter imagens, não devemos servir as imagens, e muito menos devemos adorá-las. Eu que estou dizendo isso? Não, está aí, você leu. Não importa de quem é a imagem, não devemos ter, servir ou adorá-la. Não devemos. Pensei seriamente em fazer uma imagem esculpida em madeira do pastor Everett.
E como alguns têm a foto de um pastor, né, em casa, você teria a imagenzinha do Miner Pastor Everton. Daí, se você precisasse de algo, você iria diante da imagenzinha e você pediria, e o pastor Everton ia escutar, ia pedir para Deus e você receberia. Parece engraçado, mas tem muitas pessoas diante de imagens fazendo isso, abominando a Deus, abominando a Deus. Os 2 primeiros mandamentos são claros: não terás outros deuses diante de mim. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus é Deus na sua vida. Segundo, não fazer imagens esculpidas, não servi-las e não adorá-las. Os ídolos nas nossas vidas podem ser materializados. E sabe um dos ídolos que podem ser nos nossos dias? A música. A música pode se tornar um ídolo. Pegue seu celular. Tem música aí? Se tiver uma música do mundo no seu celular, ele já não é puro, ele é impuro, abominável diante de Deus. Uma música. Sabe o que é mais triste ainda, Guilherme? Você liga para um crente e sabe o que você escuta? Um forrozão. Se você gosta, você curte o número 1. Se você não gosta, você curte o número 2. Tinha que ter assim: se você abomina, curte o número 10. Eu sei que algumas pessoas, sem querer, colocam isso no seu celular. A professora Selma, né, da igreja bíblica, sem querer, ela apertou um número e colocou esse negócio no celular dela. Ela veio preocupada para cima de mim: pastor, tira esse negócio do meu celular. Sem querer. Mas tem muitos que pagam aquele R$1,99, R$3,99 para ter aquela musiquinha no celular. A abominação, aquilo é um ídolo. Quer mais? O seu corpo. Tem pessoas que o corpo se torna um ídolo. Estão ali, ó. Peraí, tem uma ruguinha aqui, tem que fazer uma plástica aqui, ó. Tem um cabelo branco. Nada pintar cabelo, mas se torna um ídolo. Tira da boca para comprar tinta. Tira de Deus para comprar a tinta. Se torna um ídolo. Os estudos. O Marcelo, sabe o que eu escuto às vezes? Pastor, não fui no culto. Por quê? Porque eu tinha tarefa para fazer. Fiquei em casa domingo cedo. Sabe o que é isso aqui? Papo furado. Você não ficou estudando coisa nenhuma, você ficou dormindo. 1h30 a mais, 1h30 a menos vai fazer tanta diferença? Estudo se torna um Deus. O serviço. Quantas esposas estão brigando com os esposos porque não sai do serviço? Não, pastor, não vejo mais, 2 serviços. Eu conheci uma pessoa essa semana que está em 3 serviços. 3 serviços, irmão Marcelo. Se dá conta de um é difícil, imagina em 3. Ele trabalha de dia e de noite, final de semana no outro serviço. Tem alguma coisa errada. Eu não dou conta. Eu preciso dormir. Eu sei que eu durmo pouco, mas eu preciso dormir. O carro se torna um Deus. A casa se torna um Deus. Pastor, eu não fui no culto. Por quê? Eu tinha que limpar a casa. As roupas se tornam um Deus. Pastor, não fui no culto. Por quê? Tinha que lavar a roupa. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus se torna um ídolo. 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 Irmãos, ou Deus é capaz de multiplicar, ou você está adorando um Deus que não é o meu. Deus é capaz.
Olha só o que Deus fala àqueles que se curvam aos ídolos. Salmo 97, 7. Confundidos sejam todos os que servem imagem e escultura. Ficam confundidos, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Agora, olha o que Deus fala àqueles que buscam ao Senhor. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. O que nós devemos fazer com o mal? Odiar. Ele guarda as vossas almas dos seus santos. Ele guarda as almas dos santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A Bíblia nos fala uma coisa em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? E Deus vai dar quanto? Liberalmente. Liberalmente. Sabe aquela prova difícil? Não é o tempo que você vai estudando que você vai tirar uma melhor nota. É o tempo de você com Deus. Você pode estudar 1 hora e valer mais do que 10 horas, se Deus abrir a sua mente. Você vai? Mas Helena mexe com vendas. Deus pode dar um comprador por dia, que vai valer mais do que 100 comprador por dia. Pode ou não pode? Pode. Deus pode. Deus pode. Quem é o seu Deus? A quem você está servindo? Que nós possamos dizer como Jacó. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Hoje é o dia de tirarmos os deuses estranhos das nossas vidas. Vamos orar.